Vamos para mais uma análise de glúteo. Neste caso, é um glúteo com flacidez muscular. Eu olho para o glúteo dela, eu não percebo que ele é flácido se eu não tocar nesse glúteo. Então, quando eu toco, eu vejo que falta uma sustentação de musculatura, principalmente no glúteo médio e no glúteo máximo. Quando eu viro a paciente de lado, eu consigo perceber que eu consigo uma projeção se eu aumentar o glúteo médio e máximo nessa paciente, melhorando o contorno. A flacidez dela é leve, então eu tenho que tocar na paciente para eu entender esse glúteo. Vira do ladinho de cá. Esse ladinho eu já noto ele mais arredondado, porém também com essa falta de sustentação para melhorar a projeção do glúteo. Então eu tenho que focar em crescer o glúteo máximo e o médio. Trocando quadril dela já é bem redondinho, não tem muita queixa de quadril. Então seria mesmo uma projeção e uma volumização desse glúteo, porque a paciente ela tem as pernas torneadas, tem as pernas com musculatura bem forte, o que dificulta o desenvolvimento do músculo do glúteo. Porque quando ela treina, o paciente já treina há muitos anos, só que quando ela treina é primeiro recrutado o músculo da perna por ela ter uma força maior. Aí o glúteo acaba não desenvolvendo tanto essa força, essa musculatura. É importantíssimo, antes de tudo, escutar a queixa da paciente. Essa paciente nós não vamos mostrar o rosto, mas nós vamos escutar o que ela veio buscar no Glow Butt. É a questão da volumização e a flacidez mesmo, que você já disse, você já sacou tudo. É aquilo mesmo, projeção do bumbum, mais volume e automaticamente eliminar um pouco a flacidez. Isso, perfeito. Então, gosta daquele bumbum bem altinho, isso, com volumezinho projetado para trás. É bom a gente entender também da paciente se ela gosta de quadril, porque já teve pacientes que falaram, olha, eu gosto do meu quadril largo. Outras não, eu quero o meu bumbum projetado para trás, eu tenho pavor de quadril. Então, isso é muito importante a gente entender da paciente antes da gente fazer o que a gente gosta, né? Então, e você tem alguma questão em relação a quadril? Não, é porque eu vejo que como você disse, minhas pernas já são torneadas, então eu quero que o bumbum se harmonize com minhas pernas. Isso, perfeito. Então vamos começar o planejamento desse glúteo. Buscamos volume e buscamos melhora da flacidez muscular. Então, a paciente, importante falar também que não tem celulite nenhuma. Então, subcisão não tem indicação para ela, bioestimulador não é nossa prioridade, então nós vamos focar nos volumizadores. Minha escolha para esse caso será o ácido hialurônico e para complementar o Perfect Glúteo. Ela não tem uma gordura inflamada, então eu posso usar o peptídeo para aumentar a gordura boa que ela tem. Então, vou fazer um Perfect de cada lado e 60 ml de hialurônico. Vamos dividir. Como ela tem um glúteo bem harmônico, eu posso usar 30 de um lado e 30 do outro. Primeira coisa, em todos os glúteos, mesmo que a paciente vai fazer só bioestimulador, achar a altura da musculatura, fazer o contorno bem arredondado. Acho aonde termina. Isolo a área de risco, essa área não é injetada devido à quantidade de inervação. A paciente vai sentir dor, pode ter alguma complicação. Termino de dividir o glúteo ao meio, em 4 partes. Faço análise desse glúteo novamente, se depois que eu dividir ele apresentou alguma outra assimetria, algo que eu não tenho observado. Então, ele continua bem harmônico. Agora, eu vou dividir as minhas quantidades. Quando eu viro essa paciente de lado, eu percebo que ela tem uma quedazinha no glúteo inferior, que é causada, essa falta vem daqui. Então, quando eu sustento e crio um volume, como que eu resolvo essa queixa?
Então, a minha parte principal de preencher será esse quadrante superior lateral, para eu ter o levantamento da queda lá da parte inferior do glúteo. Então, aqui eu começo a empinar e desenhar um glúteo mais redondo e projetado. Aqui eu tenho que vir com bolos. Enchendo esse quadrante com bolos de 2 ml cada. O mínimo de bolos que eu faço é com 2 ml e o máximo com 5 por ponto. Como são vários pontos, eu prefiro distribuir de 2 em 2 do que chegar com vários bolos de 5, porque quanto maior meu bolos, eu vou ter que ter produto suficiente para continuar esse volume, senão eu vou gerar irregularidades no glúteo. Então eu prefiro distribuir para contorno pequenos bolos de 2 ml. Construir esse quadrante todo, para cá eu usei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, só aqui foram 18 ml. Quando eu preencher esse quadrante, eu já resolvo o de baixo. Vou continuar esse contorno para dar aquele glúteo bem empinadinho, que é esse quadrante inferior, esse quadrante superior interno, é onde eu consigo desenhar esse glúteo com aquele contorno de coração, que é o que a maioria das pacientes desejam. Então, aqui foram 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 ml. Eu tinha 30 para cada lado. Eu vejo de onde que eu posso anular 2 ml aqui. Vou tirar esse daqui. Eu tive 30 ml ao todo para esse glúteo. O restante eu vou entrar a parte inferior melhorando essa gordura boa com o Perfect Glúteo. O frasco vem 50 ml, eu distribuo vetores da mesma distância e vou fazendo retroinjeções de 2 ml por ponto. Nessa parte inferior e 1 ml por ponto nessa parte superior, onde eu já usei hialurônico. Sempre respeitando a mesma distância. Para não causar nenhuma irregularidade no glúteo. Então, primeiro eu vou fazer todo o contorno do glúteo com ácido hialurônico. Depois eu deito a paciente, que a parte do preenchimento vou fazer em pé. Preenchimento é algo muito preciso. Paciente deitado, o músculo muda todo, o glúteo muda todo. Então eu preciso da paciente em pé, tudo que for material de precisão. Então o hialurônico fiz nela em pé, deitei ela, venho com o Perfect, com ela deitadinha, fazendo essas retroinjeções com 2 ml em cada vetor, na parte inferior, e na parte superior com 1 ml em cada vetor, porque aqui eu já tô tendo a sustentação do ácido hialurônico que eu fiz para contornar esse glúteo. Aí eu vou ter esse resultado e esse resultado, deixando o bumbum vir aqui. Muito mais projetado, empinado e redondinho como ela deseja. Vira aqui o outro lado. Agora vamos planejar o outro lado. Também falta. Então eu começo com meus bolos de contorno. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bolos. Venho mexendo. Venho com 2 aqui. 2, 4, 6. Vou fazendo a curvatura do meu glúteo, olho a altura se vai ser a mesma. 2, 4, 6. 2. E venho distribuindo o meu Perfect.
Depois com a paciente em pé. Distribuo os vetores. 2 ml no inferior e 1 ml no superior. Vou ter 50, um perfect para cada lado, 50 ml para cada lado para complementar esse volume. Plano de aplicação. Ácido hialurônico para contorno. Derme média. Vamos entrar no segundo tracinho da cânula, inclinar em 45 e começar os bolos de fora para dentro. Eu não posso fazer um bolos aqui e depois vir fazer o próximo, senão eu vou estar empurrando, como é a mesma camada, eu vou estar empurrando esse material preenchedor. Então, eu começo sempre de fora para dentro. Fiz o daqui, volto um pouquinho a cânula, já faço esse ao ladinho. Volto quase tudo e inclino minha cânula para o próximo, sem passar aonde eu já injetei. Aí, injeto de fora para dentro, fora para dentro. E assim eu vou construindo todo esse formato de glúteo que eu desejo. Agora que entendemos todo o planejamento, já falamos sobre o material de escolha, agora vamos realizar esse glow butt e deixar essa paciente com um glúteo incrível.